Boa noite, dando início a mais um Entrevistas. E hoje é noite de Popline, o maior portal mais badalado desse Brasil. E nós vamos receber aqui, daqui a pouquinho, o Flávio Saturnino, que é o fundador, né, o criador, o CEO do Popline. Um dos maiores portais, maior portal da música pop desse Brasil. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco falando um pouquinho sobre essa carreira dele, né? Como começou, o que ele tem feito hoje, né, no Popline, aonde ele tem levado o Popline e das novidades que o Popline lançou agora recentemente, né, o Popline Creator. E ele vai estar aqui falando conosco sobre essa novidade também. As pessoas já estão entrando aqui, já estão começando a entrar. Vou pedir para que todos compartilhem essa live, essa entrevista, mande os aviãozinhos aí para os amigos, para que eles estejam aqui também conosco, para conhecer mais de pertinho o Flávio Saturnino, né? Um grande empreendedor na área musical, né? Nós temos aqui muita gente conosco, seja muito bem-vindo, o psicanalista Marcos Souza, a Vera, que se querida, Juca está aqui conosco também, Wilson, muita gente entrando aqui conosco e eu aguardando a entrada do meu convidado para que a gente possa dar início a essa entrevista tão esperada, né? O Flávio é uma pessoa muito ocupada, mas que daqui a pouquinho vai estar aqui conosco. Então, enquanto isso, nós vamos convidando as pessoas para estarem conosco aqui na entrevista, né? E vocês também vão mandando. Já entrou aqui o Samuel Fernandes, o CEO também, é cheio de CEO, né? CEO aí da Music Streaming, né? A maior agregadora do mundo aí, australiana, está aqui conosco também, aguardando a entrada do Flávio Saturnino, que daqui a pouquinho vai estar dividindo telinha aqui comigo. E vamos mandando aí os convites para as pessoas virem estar conosco. Aguardando a entrada do meu convidado. Vamos lá. Lembrando a todos que essa entrevista vai estar sendo reprisada no sábado na Rádio Doinha Prata FM, que passa em vários países do mundo aí, né? A África, Portugal, Jamaica. E no sábado, às 20 horas, essa entrevista estará sendo reprisada lá no programa Doinha Prata FM. Vamos lá, cadê o meu convidado? Aqui, sejam todos muito bem-vindos. Aguardando aqui a entrada do nosso convidado. Está informando, está informando. Certo. Aguardando aqui o Flávio entrar conosco hoje, né? O nosso bate-papo é com o Flávio Saturnino, né? Um nome que transformou paixão por música, comunicação e cultura em um dos movimentos de entretenimento brasileiro, né? Do entretenimento brasileiro. Empresário, comunicador e fundador do Popline, ele construiu uma trajetória marcada por inovação, grandes projetos e impacto na música nacional. Baiano, radicado no Rio de Janeiro, eu recebo ele daqui a pouquinho no Entrevistas, o Flávio Saturnino. Será que o Flávio está tendo alguma dificuldade de visualizar aqui? Vamos aguardar mais um pouco. Enquanto isso, Samuel vai contando as novidades no mundo da music streaming, que chegou agora recentemente, no dia 27 de março, foi inaugurado. Chegou não, né? Já tinha, né? Mas fisicamente chegou agora no dia 27 de março, inaugurado lá em Santos, onde ele lidera com um grande time a music streaming. Guardando a entrada aqui do meu convidado. Deixa eu ver aqui. O meu convidado já chegou e eu vou já chamá-lo. Oi, só um pouco, Flávio. Meu convidado já está aqui comigo.
Já mandei o convite. Oi, Oiê, como é que vai? Tudo tudo bem? Você tá me vendo bem? muito bem. Ouvindo e vendo. Ai, ótimo. Que bom estar aqui Ai, com você. Seja muito bem-vindo ao entrou um filtro aqui, deixa eu tirar esse filtro. Entrou um filtro aqui, eu não tô conseguindo controlar. Deixa o filtro. Tudo bem, Cíntia? Obrigado pelo convite, pela live. Tô, Nossa, tô aqui online, tava saindo da última reunião. Hoje foram 8 reuniões, meu Deus do céu. Eu tô quase sem voz, mas não podia deixar de estar aqui com você. eu agradeço muito, né? O entrevista estava aguardando essa live com você, essa entrevista, né? Vai ser mais rápido, porque o Flávio realmente é uma pessoa muito. Você viu, 8 reuniões. Imagine quantos compromissos ele ainda vai ter. Mas a gente vai. Já fiz a apresentação sua aqui, para a gente adiantar um pouquinho, mas eu quero entender o início, né, de tudo isso, dessa carreira aí que é estrondosa, brilhante, com esse sucesso tão grande do seu portal Popline, que é um dos maiores do Brasil, quiçá o maior. E eu quero entender um pouquinho como é que esse menino, o Flávio, baiano, chegou a esse sucesso todo. Flávio, quantos anos você tinha quando você fundou, né? Você criou o Popline, né? E se na época você já pensava nessa dimensão ou era apenas um hobby? Fala um pouquinho para nós. Boa, muito boa pergunta. Nossa, foi uma longa jornada até aqui, né? Eu criei o Popline quando eu tinha 16 anos, 20 anos atrás. Então, você falou uma palavra perfeita. Era uma época que não existia ainda, né? Empreender, viver de internet, era zero isso. Então, realmente, eu falava que era um hobby. Até nos 6 primeiros anos do Popline, eu não enxergava como, enfim, o negócio da minha vida. Eu enxergava muito como um hobby mesmo de um lugar meu de fã, né, de fã de música pop. E eu criei o Popline muito pautado nisso, né, na minha dor de fã, que naquela época ali, com 16 anos, eu amava pop internacional e achava que era muito limitado a cobertura da música internacional, né, dos artistas pop da época aqui no Brasil, né? Era muito limitado ali a MTV e algumas poucas rádios que tocavam música pop. Eu lembro que em Salvador, né, tipo, só tinha uma rádio pop que era a Transamérica e ainda assim, boa parte da programação era dedicada à música local, que na Bahia sempre foi muito forte o axé, né? Então, eu como fã de música pop, eu precisava de fontes e eu decidi criar a minha própria fonte e foi assim que o Popline entrou lá em 2006, eu divulgando nas comunidades do FUT. Ele nasceu em um momento justamente que o mercado digital ainda estava se estruturando, né? Qual foi a sua visão estratégica na época, Flávio, para identificar esse espaço assim tão cedo? Parou? Oi, minha internet caiu aqui. Tô de volta, tô de volta. Vamos aqui. Então, deixa eu repetir a Perdão. pergunta, né? O Popline nasceu em um momento em que o mercado digital ainda estava se estruturando, né? Então, qual foi a sua visão estratégica para identificar esse espaço tão cedo, né? Cara, foi muito desafio, assim, tá muito associado à persistência, né? Eu acho que a minha visão estratégica foi persistir, porque até começar a gerar receita e eu conseguir viver disso foram alguns anos. Então, lembra que, imagina, hoje quando você começa um negócio no digital, você já começa empreendendo, né? Então, quando eu iniciei o Popline, foram anos eu até entender que eu estava criando a empresa. Então, eu só fui ter o primeiro CNPJ do Popline em 2011. Então, foi um tempo ali de 5 anos até eu começar a me enxergar como negócio, né? Enxergar que eu poderia viver daquilo de fato, entendeu? Então a estratégia era só hobby mesmo. Mas você transita, Flávio, entre comunicação, música, eventos e negócios. É muita coisa para administrar. Você criou o Popline Space e o Mega Bloco, será que abre? Né? Fala Sim, um pouco será que desse. abre?
Muito bom. Popline Space foi um dos projetos que a gente teve, foi no Via Parque, no shopping na Barra da Tijuca, no Rio. Foi ali naquele momento ali, pandemia, né, que a gente teve o fim da primeira onda e que os shoppings passaram a ser abertos, e aí a gente tinha que tirar, né, a temperatura para entrar no shopping. A gente tinha ali um espaço onde a gente ficou por cerca de um ano e a gente recebeu mais de 50 artistas. Nessa época a gente tinha um programa de rádio na FM O Dia, e a gente transmitia do shopping, então era apresentado por mim, pelo Gominho, pela Vivi Tenório, que era da rádio, pelo Pablo Falcão e pela Jordana Forte. Então era um programa que super funcionava assim e foi um espaço ali que a gente tinha de contato físico com artistas, né? Que estava todo mundo em casa e tinha ali Popline Space para ser ponto de encontro. Então nomes como Thiaguinho, Denis, Pedro Sampaio, Melody, todos passaram lá pelo Popline Space. Já um pouquinho depois, em 2022, eu criei junto com o Sandro do bloco Será que Abre, que começou ali muito de um H meu também ali na pandemia, que em algum momento a gente ia voltar a ter evento, né? Então, em 2022, quando era um carnaval que só podia ter evento indoor, evento fechado, né? E com as restrições sanitárias da época, né? De estar todo mundo vacinado, etc. A gente fez a primeira edição do Será que Abre, foram mais de 15 mil pessoas no primeiro dia. Foram 5 datas que a gente fez ali no período do carnaval, entre Rio e São Paulo. Foram 3 datas no Rio, 2 datas em São Paulo. Primeiro dia que foi com a Glória Groove, foram mais de 15 mil pessoas. Depois a gente teve dias com Lecha, com Pouca, com participação de Pablo Vittar, da Melody, de uma galera. E que Nossa, resultou no ano seguinte, a gente já automaticamente virou o Mega Bloco. Então, para quem não é, quem não é do Rio e está aqui acompanhando, hum, aqui no Rio funciona o esquema de Mega Blocos, né? É um espaço que a prefeitura criou no centro da cidade, onde desfilam 8 megablocos. São os blocos centenários, como o Cordão do Bola Preta, Cordão do Boitatá, e os blocos tradicionais também da é cidade, o como. sovaco de Cristo, né? É Perdão? muito, o sovaco de Cristo também é Que muito não conhecido. é megabloco. E Não não é é, megabloco. Não. é bem Só conhecido. são 8 megablocos, que são os maiores blocos da cidade, os que levam mais de 50, 100 mil pessoas para a rua. Imagina. Então, primeiro ano que a gente fez o Será que Abre, ele já saiu com mais de 50 mil pessoas, que foi com a Alexa. No ano seguinte, a gente falou com mais de 100 mil pessoas, que foi com a Pablo Vittar, puxando o trio, com participação da Juliette, do Naldo. E esse ano, agora, a gente deu um salto para meio milhão de pessoas no Rio de Nossa. Janeiro, com o Ivete Sangalo. Ai, será que ela tá vendo aqui a live que ela me segue? Então, Ah, e ela é super atenta, já já ela aparece aqui. não. Tomara. Mas, enfim, foi o primeiro ano da Ivete puxando um bloco no Rio. E eu, como baiano, foi uma realização, né? Estar envolvido com isso. Graças a 99 também, que é a marca que acredita no Será que Abre desde o primeiro ano que a gente desfilou com a Alexa. Será que a 99 já estava com a gente. No ano seguinte também, com a Pablo. E esse ano agora com a Ivete, a gente fez no Rio e também fez em São Paulo. Também com a Ivete, foram mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200 mil pessoas no Ibirapuera, no pré-carnaval. E eu tive a honra, né, de conseguir encerrar o Carnaval de Salvador, com o Será que Abre, Não. encerrando o Circuito Barrondina na terça-feira de Carnaval, com Carla Cristina, que também é uma super parceira, puxando o bloco com participação de Pablo, Glória, Irã, Dama do Pagode, Diego Martins. Para mim foi assim, uma realização pessoal, foi um sonho conseguir voltar para Salvador dessa forma, né? O ano que o Popline completa 20 anos e a gente conseguir arrastar uma multidão no circuito Barrondina, foi assim, foi demais, foi demais. Imagino. Quais foram as decisões mais importantes, Flávio, que você tomou, né, para você consolidar o Popline? Porque assim, você não trabalha só, você tem uma equipe, você tem Sim, parceiros. Quais são as sim. estratégias também? Quais são o que é que você leva em consideração quando você traz alguém para o seu time, para fazer parte também do seu time, né? Como uma marca relevante nacionalmente, forte e conhecida. Então, pô, tem muita gente que está comigo há muito tempo, como a Amanda, que é a nossa editora de social, né, de redes sociais. Ela está comigo há mais de 13 anos. Tem o Léo Torres também, que está há mais de, acho que 12 anos, o Léo está com a gente.
que é o nosso editor-chefe no portal. E, poxa, a gente é uma equipe que não é gigantesca, mas é uma equipe muito eficiente, de bons profissionais e que vão ficando com a gente, assim, fazendo parte do nosso time ao decorrer dos anos, né? Então, Uhum. acaba que a gente tem uma cultura muito própria, assim, do Popline, sabe? Então, quando a gente cria um novo negócio, cria um novo braço, né? Como a gente está criando agora o Popline Creators, a gente tem uma equipe de liderança muito bem integrada para conseguir que esses novos produtos já tenham já o DNA do Popline, que já tem a nossa cultura ali desde do dia um. Então, já que você falou no Popline Creator, vamos falar um pouquinho do Popline Creator. E as pessoas me Boa, perguntaram, o que é o Popline Creator? Eu digo, gente, vão lá ler, né? Mas se não quiserem, vamos na entrevista hoje à noite que ele vai explicar. Explica. boa, boa, boa. Bom, Popline Creators vem de uma oportunidade que surgiu agora há pouquíssimo tempo em criar um produto com o GC Plus, que é uma plataforma criada pela Alessandra, que também é baiana, como eu, que ela já hoje já ajuda mais de 2.000 mulheres, de 2.000 criadoras de conteúdo, né, pelo Brasil inteiro, de nano e micro criadoras, a conseguir a viver de internet, seja através das oficinas que ela tem dentro da plataforma, né, que ensina a produzir conteúdo de qualidade, e as campanhas também disponíveis na plataforma. Então, é uma forma muito rápida de monetizar e de se conectar com grandes marcas. E eu vi o case da UGC Plus e fiz, cara, isso é muito replicável, tem muito a ver com o que eu penso pro Popline, e a gente lançou o Popline Creators na semana passada, Então, e o nosso objetivo... objetivo, né? Hã? Perdão? Esse é o principal objetivo do Popline Creator. A gente tem um objetivo de transformar os fãs de música, os Flávios Saturninos que estão na internet acompanhando, que são fãs de músicas, em criadores de conteúdos do próprio Popline. É E não muita. só criar conteúdo para o Popline, mas também criar para as nossas marcas parceiras e estar associado às nossas campanhas. Então, a gente já abriu a plataforma com 8 campanhas. A campanha que a gente chama de campanha mãe, que é o Popline News, que é o nosso conteúdo de notícias do Popline, apresentado pelos criadores da plataforma. Além disso, a gente já tem campanha com Apple Music, com São João do Reencontro, com Micareta São Paulo, entre outras campanhas que já estão disponíveis na plataforma. Então, a gente está super feliz que a gente já tem mais de 400 criadores cadastrados em menos de uma semana. Então, a gente está muito feliz, assim, como a galera está abraçando. A gente acabou de abrir o Instagram, já tem mais de 700 seguidores. Então, tem muita gente já acompanhando o Popline Creators desde, assim, da sua primeira semana. Então, é um negócio muito novo. E a gente começou com o lançamento, de fato, assim, tímido. Assim, a gente não é um grande lançamento no sentido de grandes investimentos e de estruturas megalomaníacas. A gente iniciou o Pipeline Creators de uma forma tímida, olhando por esse aspecto, porém de uma forma muito completa, né? Já tem oficina minha, da Alessandra disponível. Nas próximas semanas vão ter de grandes parceiras do mercado. Nesse primeiro momento, as oficinas, eu sou a única figura masculina. A gente entendeu que seria muito importante nesse primeiro momento a gente ter um protagonismo feminino dentro da parte de oficinas do Popline Creators. Então, além da Alessandra, a gente tem a Mirella Marinho, que é uma estrategista digital, que já fez grandes campanhas para artistas como Glória Groove, Mumuzinho, Valesca, Laona Prado. A gente tem a Marcela também, que é uma head de comercial que cuida de relacionamento de marcas e é sócia do Sua Música. A gente tem a Babi Pires, que está mandando até os coraçõezinhos aqui no chat. Ela, além de cuidar de toda a nossa comunicação do Será que Abre, de ser a nossa RP, nossa RP não, desculpa, a nossa PR, ela também, enfim, tem uma passagem incrível pela Globo, pelo Big Brother, agora tá com o Boninho fazendo Casa Patrão, então ela também vai trazer na oficina dela uma visão também muito interessante para os criadores de conteúdo, associado à imagem, reputação. Quem mais? Não posso esquecer. Bom, Tem também a Carol Prado também, que é jornalista e criadora de conteúdo, que se conecta muito bem com a Gen Z, com a nova geração, também está no nosso quadro de oficinas de estreia, e é isso. Popular Creators, essa parte de oficinas é uma das partes mais legais de fazer,
porque é a oportunidade que a gente tem de formar mesmo, né, os criadores, de dar acesso à informação, de dar acesso a esse bastidor que o Popline se moldou para crescer. Então, a gente vai usar todas essas ferramentas que a gente tem para trazer como instrução para esses criadores do Brasil inteiro que querem se especializar em um tipo de informação que, particularmente, eles não vão encontrar em qualquer lugar na internet. Sim. Dificilmente vão ter acesso a esse tipo de informação sem estar dentro do mercado, né? Sem estar tendo a indústria. Então, a gente sabe que essa parte de oficina também é um ativo muito interessante. E, além disso, a ferramenta do Popline também tem ferramentas de IA para gerar roteiro. A gente tem um ranqueamento lá, então, assim, os criadores que mais pontuam dentro da plataforma, eles fazem parte de um ranking onde vão ter várias premiações e benefícios e convites exclusivos para eventos que o Popline está associado. Então, é uma plataforma muito completa, assim, para quem cria conteúdo e principalmente para quem está pensando em começar. Eu até brinco dizendo que o slogan do Popline Creators vai ser a gente tem paciência para quem está começando, porque essa é a nossa ideia. E na música, Flávio, porque assim, como é que você avalia a relação entre os artistas, né? Porque você trabalha com um nicho maior de cantores, né? Uhum, O seu perfeito. é Aham. na música, né? É isso aí que você criou, o Creator, ele está relacionado à questão da imagem, né? Da divulgação através da sua imagem. Como é que isso tem a ver com relação à questão da música, do universo da música, dos artistas, né? Com relação às redes sociais, essa questão toda. Como é que você avalia isso? Então, eu acho que hoje se você não é nem Mato Grosso, você não é Caetano Veloso, você não é Marisa Monte, se você não vem da era analógica, se você já é um artista que já nasceu na era digital, você automaticamente é criador de conteúdo. Não tem Ah, muito para onde correr, você vai ter que criar conteúdo, você vai ter que aprender a lidar com o algoritmo e aprender a lidar com essas ferramentas que democratizam e fazem com que a sua arte chegue a mais gente, sem necessariamente você depender, enfim, da mídia tradicional ou então de investir milhões de anúncios, né? Se você consegue produzir um conteúdo que ele tem um potencial viral, você consegue se conectar com as pessoas de uma forma muito eficiente, muito rápida. Então, acho que esse lugar entre artista e criador de conteúdo, influenciador, ele tem caminhado muito para esse campo de entendimento que se hoje você tem acesso as ferramentas você tem que usá-la. então é mais estratégico, né? Porque existe o talento, existe a estratégia, mas existe também o posicionamento digital, né? Uhum, E é justamente isso que o Creator traz também, né? sim, perfeito, perfeito. Pois é, então vamos lá. Já falamos do Popline Creator, que é fantástico, fenomenal. E quais são as competências indispensáveis para esses novos profissionais, Flávio? Você diz o que tem para Creators? As competências indispensáveis para os novos desafios da comunicação digital. Ah, perfeito. Acho que hoje você precisa ficar muito atento em como você busca informação. Porque hoje tem um campo muito sedutor, que é o campo da desinformação, que é o campo de propagação de ódio. Eu estava ontem conversando com um artista que ela Hum, está sofrendo uma onda de ataques no TikTok por conta de um lançamento de uma música. hum, E esses ataques estão muito associados a uma onda mesmo, porque basta alguns criadores fazerem conteúdo te atacando, e isso dá engajamento, que isso gera uma onda, que vem uma galera opinando também, pegando, vou pegar isso aqui que ele já falou de ruim, vou complementar com mais tal coisa. E aí ela sabe ali que aquele conteúdo vai gerar um engajamento. E esse é um campo que eu não concordo tanto, e eu acho que é um campo muito oportunista, o oportunista pro lado do mal mesmo, assim, é, sabe? Eu acho que eu sou a favor da crítica, eu acho que a crítica é extremamente importante, mas hoje a gente percebe que as pessoas elas criticam muito por conta da audiência que ela vai conseguir ter com aquela crítica e não em um lugar de realmente ser uma crítica com embasamento real. É muito pautado nisso. Opa, tem um monte de gente batendo, vou bater também, quero a minha fatia dessa pizza. É muito nesse lugar. é muito negativo. E o que ainda precisa evoluir, Flávio, no mercado do entretenimento brasileiro em termos de profissionalização?
Eu acho que hoje a gente tem muito recurso, né? Tem muitos profissionais bons no mercado que vão sendo autodidata, né? Vão aprendendo na pista mesmo, trabalhando. Eu acho que tem esse lugar bem interessante, assim, de que hoje, às vezes, a pessoa não tem necessariamente uma formação acadêmica, mas ela consegue ali ser autodidata e dentro das ferramentas que ela tem e das experiências de trabalho, ela vai se moldando e se tornando um profissional, enfim, exemplar. Tá perfeito. O psicanalista está dizendo, parabéns por sua conexão com Ai, eu amei. o ódio está no ar e vamos vencê-lo. O É Samuel isso. está falando aqui que você é o Samuel maior. maravilhoso. Babi, Paula, tem uma galera aqui. Era, Nunes, Aham. Fábio, Henrique, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação. Eu não vou estender muito essa entrevista com o Flávio, porque eu entendo o momento dele e a questão dos compromissos. Eu vou fazer a última pergunta aqui para o Flávio, essa eu não posso deixar de Perfeito. fazer. E depois, Flávio, eu vou entrar em contato com você para fazer uma outra entrevista, só que no site também, Legal. Perfeito. escrito, tá? É escrito. E eu quero Uhum. perguntar ao querido Flávio, meu conterrâneo, também sou baiana, da cidade de Paulo Afonso. Uhum. Hoje estou aqui em Aracaju, já morei no Rio de Janeiro, então já temos Eu algumas coisas. amo, amo, amo. E quem é o Flávio Saturnino, fora de toda essa agitação? Eu tento ser uma pessoa família, né? Tipo, sempre que eu posso, eu tô com minha família na Bahia. Eu tô agora na casa do meu namorado, que é o aniversário do pai dele, então tô me aguardando aqui Parabéns. pra festa, já vou contar parabéns. Então eu Parabéns. tento encaixar esse meu papel assim de ter minha vida pessoal, porque se deixar hoje no digital, né, a gente sabe que cada grupo de WhatsApp é uma sala de reunião interminável e que tá todo mundo online, disponível, a qualquer momento pode acontecer algo que é muito urgente, e na maioria das vezes não é tão urgente assim. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente trabalha 18, 20 horas por dia. Então, eu tento que dentro desse caos todo, eu tento ter um controle para não me perder de mim mesmo. Então, respondendo um pouco da sua pergunta, que é um Flávio fora de tudo isso, é alguém que tenta ter uma vida pessoal e faz terapia toda semana para justamente não ter 5 anos já. Não se perder de mim mesmo, sabe? Da minha essência. Muito bem, Flávio. Eu quero agradecer a todos que Eu que participaram agradeço. comigo, agradecer principalmente a você pelo seu tempo, sua disponibilidade. E vamos nos falando, nos conhecendo mais. E seja bem-vindo. Lembrando que essa entrevista está sendo repassada no sábado, reprisada no sábado, no programa Doinha Prata FM, também nossa conterrânea de Salvador, Demais. mas ele passa a nível internacional. Está na E Jamaica, em tudo. Portugal, em todos os lugares. E aí eu estou enviando. Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite e muito sucesso aqui com o quadro, viu? Muito obrigada. Obrigada para Tchau, todos. tchau, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu.